E se você pudesse saber qual profissão vai ser a mais relevante nos próximos anos? Um estudo revelou quais são as profissões mais importantes para o mercado até 2030. O Enzo Teixeira conversou com especialistas sobre o assunto. Olá, boa noite para você que acompanha a gente aqui no Link Espírito Santo. Olha, você sabe quais são as profissões tendências até 2030? Para conversar um pouco mais sobre esse assunto, eu converso agora com o Kleber Alves, que é especialista em carreiras. Kleber, começo te perguntando então sobre as profissões ligadas às tecnologias. A gente conversou aqui antes e falou que elas têm uma tendência grande para até 2030. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Boa noite para você. Boa noite, obrigado pelo convite no programa Links. É um prazer abordar esse tema tão importante hoje para a sociedade. Existem diversas profissões que são tendências, mas as ligadas à tecnologia até 2030, elas estão com um olhar muito grande, o foco está muito grande nelas, porque todas as nossas áreas das nossas vidas estão sendo impactadas pela tecnologia. Então acaba que os profissionais, eles vão ser exigidos a terem postura tecnológica em suas diversas profissões. A gente comentou sobre o segmento do agro, portuário, logística, a parte de administração. Então, todas as áreas estão sendo impactadas pela tecnologia. Então, a tendência é o entendimento da tecnologia até 2030. Se você fala de tendência em entender a tecnologia, a gente fala de dados também, né? As profissões ligadas à análise de dados são profissões que são tendências até 2030. Todo mundo sabe que o dado, hoje, a informação é o novo ouro. Então, o profissional que é capaz de conseguir entender essa massa de dados e transformar isso em estratégia, em informações, tomada de decisão, é um profissional altamente requisitado pelas empresas, porque o mercado gera muita informação. E quando a gente fala disso, a gente fala de quais profissões, por exemplo? Um analista de dados, um analista de Big Data, um analista de IA, por exemplo. Um analista de IA era uma profissão que até pouco tempo era muito nobre. Hoje você tem profissionais jovens, até início de carreira, que já podem falar com autoridade sobre inteligência artificial ligadas às diversas atividades econômicas. Além dessas, a gente também tem outras profissões que a gente chama de profissões emergentes. O que seria isso? Profissão emergente é aquela que nasce em virtude de uma nova tecnologia. Então, como eu acabei de citar, a inteligência artificial, como o ChatGPT, que até final de 2022 era desconhecida, ela impactou 2023 fortemente. Então, de lá para cá, surgiram profissionais que são capazes de traduzir a inteligência artificial e aplicar ela nas diversas formas de trabalho, né? Então, você tem no jornalismo, a gente usa o ChatGPT às vezes para poder resumir um texto, na administração, talvez na logística, enfim, o ChatGPT ele impactou fortemente. Então, hoje já tem profissionais especializados nessa competência. E quando a gente fala dessas mudanças, a gente tem que temer, a gente tem que ir atrás de novas tecnologias, a gente tem que buscar novas qualificações. Como que o profissional tem que se portar em frente dessas novas tecnologias, dessas mudanças que estão vindo para o mercado? Enzo, eu acho que o profissional não precisa ter medo, ele precisa se preparar e entender que a tecnologia ela é uma aliada. Então, se você se afasta da tecnologia ou você briga com ela, vai ter problema na sua carreira. Então, você tem que abraçar essa tecnologia, aprender como usá-la e aplicar no dia a dia. Então, aqueles profissionais que estão sempre se atualizando, estes são os mais requisitados pelas empresas. Kleber, agora se a gente fala, por exemplo, você é da área da administração, queria saber como que o profissional da administração está vendo essas novas mudanças? Então, nós temos uma câmara temática dentro do Conselho Regional de Administração, né? Especificamente falando da administração. Então, nossa preocupação é fazer com que a gente traduza toda essa complexidade de cenário para o administrador e a gente capacite ele para ele poder voltar para as organizações e aplicar o conhecimento. Além disso, liderança é importante, né? Se a gente fala de liderança dentro da tecnologia, ela é importante. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Você tocou um ponto importantíssimo. A liderança, ela precisa de traduzir esse conflito geracional que existe hoje. Então, você tem dentro das organizações pessoas que têm 65 anos e estão ativas, então pessoas que estão entrando no mercado de trabalho com 20 anos. Então, uma está ainda entendendo a tecnologia, a outra já nasceu de berço com a tecnologia. Então, o líder ele tem que ser capaz
de entender e acolher todas essas gerações dentro da empresa e também tentar usar da melhor maneira, de um lado a experiência e do outro essa juventude e entendimento muito forte da tecnologia. Essas novas profissões que estão surgindo, que estão sendo mais visadas, elas precisam, isso faz parte, né, do mercado, faz parte dessa tendência de mudança, né? É típico do mercado isso. É típico do mercado, por exemplo, eu trouxe um dado aqui do Fórum Econômico Mundial, onde que até 2065, então a gente está indo um pouco mais além, vai ter uma parte grande das atividades que vão ser automatizadas, mas não quer dizer que as profissões vão desaparecer, elas vão mudar a forma como elas são feitas. Então, por eu dar um exemplo, daqui a pouco a gente pode ter um guarda de trânsito numa plataforma elevatória, mas apitando e fazendo a gestão do trânsito como é feito hoje em dia. Então a gente tem que aprender a traduzir a tecnologia para o nosso dia a dia. Acho que o grande segredo é não ter medo e aprender com elas. Obrigado, Kleber, pela entrevista, obrigado pelo papo. Tá aí um especialista em carreiras falando um pouquinho mais sobre as profissões que vão ser tendência até 2030. Gente, eu vou ao estúdio aí com você.